Bom dia, amados, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. Hoje sábado, último dia de leitura diária da nossa lição número 3, a verdadeira adoração, ok? Hoje o autor nos pediu para ler João, capítulo 4, versículos 23 e 24, que é um versículo antes do nosso texto áureo, juntamente com o texto áureo, que é João 4, 24. E hoje nós vamos fechar com chave de ouro, porque sabemos, como já estudamos já nas lições desse trimestre, que Jesus Cristo, o Verbo vivo, desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós, veio exatamente para isso, para nos ensinar a verdade, ok? Para que a gente possa nascer em espírito e em verdade, tá? E aí a gente aprendeu que o Senhor procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E hoje, para fechar com chave de ouro, palavras de Jesus, versículos 23 e 24, para deixar isso bem claro, bem confirmado da boca do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então vamos ler lá o texto. O tema que ele deu para hoje, sábado, foi o ensinamento de Jesus sobre a adoração. Então, é para não deixar nenhuma contestação, o próprio Senhor Jesus dizendo. E assim disse o Senhor Jesus: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Foi Jesus quem disse, Então, realmente, para fechar com chave de ouro tudo aquilo que a gente aprendeu, sabemos que Jesus, como na primeira lição, a gente aprendeu que Jesus se fez carne, o Verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós e nos ensinou a verdade para que andemos na verdade, ok? E depois que ele ressuscitou da morte, nós também com eles ressuscitamos, morremos e ressuscitamos em espírito, porque a nossa carne, ela não se converte, a nossa carne é inimiga de Deus. Então, nós como homens carnais, antes de sermos nascidos do Espírito, nascidos em Cristo Jesus, e começarmos a viver segundo a verdade, nós não podemos adorar ao Senhor. A gente pode até tentar, a gente pode até fazer, ir atrás, de coisas e pessoas que dizem adorar a Deus, mas também sabemos que ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Então, por que acreditar que a adoração de uma pessoa ela vai chegar ao Pai se essa pessoa não está em Jesus? Isso é Bíblia, isso é a palavra, isso foi o que o nosso Senhor Jesus veio fazer, nos resgatar das garras do pecado e da morte, para que nós nascêssemos de novo, como ele disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo e viver em verdade. Então, por isso que o texto diz, Jesus disse, e nós temos batido esse texto a semana inteira. O Pai procura quem o adore em espírito e em verdade, ok? É necessário que o adore em espírito e em verdade. Se nós só temos acesso ao Pai em Cristo Jesus, nascidos de novo, praticando a verdade, por que a nossa adoração teria que ser diferente? Não. Precisamos, assim como a nossa verdade prática diz também, que nós batemos isso a semana toda, estar plenamente em Cristo, inteiramente, integralmente em Cristo Jesus. Então, não é possível viver duas vidas. A palavra também diz, não podemos adorar a dois senhores, ok? E o nosso Deus deixou bem claro, me ame acima de todas as coisas, Deus em primeiro lugar. Então, meus irmãos, nós essa semana aprendemos
nós entendemos que precisamos nascer de novo da água e do Espírito, ok? Precisamos nascer de novo, precisamos sepultar o velho homem e renascer em Cristo Jesus, o novo nascimento, e a partir daí, nova vida segundo a verdade, né? Também tenho batido muito nesse versículo que saiu da boca de Jesus, que ele fala: quem me ama obedece às minhas palavras, vive segundo a verdade. Então eu o amarei, meu Pai também o amará, e nós faremos morada nele e nos revelaremos a ele, entendeu? E aí o Senhor Jesus também disse que se assim você viver em novidade de vida, tudo o que você pedir será concedido a você. Por quê? Porque você nunca vai pedir algo contra a vontade de Deus, já que você vive por Deus e em Deus, ok? Você foi enxertado na videira e você produz frutos, ok? Porque se você lembra disso? Se você não produzir fruto na videira, você será cortado. Se você produzir só um pouquinho, o Senhor ainda vai te podar, né? O que é poda? Algumas coisas que o Senhor tira da nossa vida, que estão pesando, que estão nos desviando, que estão nos tirando a nossa força, ok? Que estão fazendo com que a gente dê uma escapadinha aqui e ali, e o Senhor poda. Isso porque Ele te ama, porque se o Senhor te poda, é porque Ele te ama. É porque o que importa não é o que você está vivendo aqui nesse mundo, porque esse mundo não vai te levar a lugar nenhum. Ele mesmo disse: não junta nada aqui não junta nada aqui, não junta tesouro, não junta nada aqui, porque aqui o ferrugem, o ladrão rouba, né? A traça corrói. Não junta aqui, junta tesouros no céu, né? A gente está sempre repetindo as mesmas coisas. Quando Jesus disse que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu, né? Nós, quando nascemos de novo, nós passamos a ser cidadãos do céu, ok? Antes não. Olha só, vamos lá. Quando Deus fez Adão e Eva, né? Perfeitos, puros, santos, sem nenhum pecado, eles eram muito próximos de Deus e Deus muito próximo deles. Posso dizer até que existia uma ligação muito, muito forte. Lembra que eu disse para vocês que Deus fez o planeta Terra com todo o seu esplendor, com toda a sua magnitude, com toda a sua grandeza, e da Terra, do material do planeta Terra, Ele fez o homem para que o homem e a Terra fosse como uma ligação perfeita entre o homem e a terra, uma terra perfeita, santa, pura, que nem espinhos tinha nas árvores, ou seja, não tinha doença, não tinha espinho, não tinha nada de ruim aqui, tudo era bom, porque Deus só faz o que é bom. E aí o homem tirado da terra, perfeição na ligação, e Deus disse para o homem: domine sobre ela. O homem era um Deus menor na terra, criado por Deus para dominar a terra, governar a terra, o reino do homem, perfeito, ligação perfeita. E aí, Deus faz Eva, a mulher, da costela de Adão. Por quê? A ligação perfeita, o elo perfeito entre o homem e a mulher. Olha, você entende isso? O homem vem da terra, a mulher vem do homem. Ligação perfeita. E lembra também quando, após formar o corpo do homem da terra, Deus soprou nele o fôlego de vida e ele aí sim passou a se tornar alma vivente? Ligação perfeita com Deus. Não é difícil de entender isso? E é um conhecimento maravilhoso, que vai abrir o seu entendimento em muitas e muitas outras partes da palavra, o porquê de muitas coisas. Então, o homem tinha uma ligação perfeita com a terra, que foi feita para ele, né? Não foi
o homem que foi feito para a terra, não. A terra foi feita para o homem governar, ok? Deus já tinha o homem em seus pensamentos e precisou criar um lugar para esse homem ficar. E fez essa ligação perfeita. Depois fez a mulher, ligação perfeita com o homem, ok? Então, Deus, quando fez o homem, ele deu vida ao homem, ou seja, Deus movimentava o homem, Deus gerou vida no homem. Então existia uma ligação perfeita entre Deus e o homem e entre a terra e o homem. Mas quando o pecado entrou, isso se quebrou. Essa corrente de 3 elos, ela se partiu. Um elo, a terra, um elo, o homem, e o outro elo, Deus. Não estavam mais conectados. A imagem e semelhança de Deus, o homem já não era mais. O homem agora era pecador, impuro e afastado de Deus. E aí a terra foi amaldiçoada por conta dele, e aí ela começou a produzir coisas más, coisas ruins, né? Plantas venenosas, espinhos e tudo que a gente sabe de ruim. E não produzia mais como produzia, né? E dentro do Jardim do Éden, ok? E aí o homem não dominava mais sobre a terra. Agora o homem teria que lutar contra a terra, ferir a terra, cavar, arar, plantar, regar, para poder colher algo da terra. Ou seja, ele não dominava mais sobre a terra, ele perdeu o seu reino, assim como Saul perdeu o reino de Israel quando desobedeceu o Senhor. Vocês entendem? E aí ele perdeu também o principal de tudo, que era a ligação com o seu Deus, ok? Então, como Adão e Eva já não tinham mais essa ligação e já não eram mais imagem e semelhança de Deus, porque perderam isso por permitirem a entrada do pecado, e Deus não habita com o pecado. Deus não habita com o pecado e o pecado não pode se achegar a Deus. Se Adão e Eva se aproximassem de Deus, morreriam instantaneamente, seriam vaporizados, exatamente como alguém tentar chegar perto do sol hoje, ok? Porque não tem como, não funciona. Deus não é Deus sagrado do pecado, Salmos 4, versículo 5. Não se agrada do pecado e nem habita com o mal, ok? Por isso que o homem teve que ser afastado de Deus. Então, a partir daí, depois do pecado, o homem e a mulher começaram a gerar filhos, que também não eram imagem e semelhança de Deus. Semente corruptível, filhos de Adão e Eva, até os dias de hoje, todo nascido de Adão e Eva, até o dia de hoje, por semente corruptível, pela propagação, né? Pelo crescimento, né? da humanidade, sempre foi de semente corruptível. O homem e a mulher geravam filhos mortos em seus delitos e pecados, porque nasciam de semente corruptível. Então, toda a humanidade afastada de Deus. Deus agia no homem externamente. Todo homem que foi levantado por Deus, a gente pode citar alguns exemplos, como Sansão, o próprio Saul, quando o Espírito de Deus veio sobre Saul e ele fez coisas que homens comuns não poderiam fazer, assim como Sansão, a gente conhece bem a história de Sansão, assim como Moisés ao abrir o Mar Vermelho, eles não recebiam o Espírito Santo dentro deles, não era possível. O Espírito Santo agia fora deles, em favor deles, com um propósito divino, ok? O homem precisava, para falar com Deus e receber instruções de Deus e levar os pedidos do povo para Deus, ele precisava passar por todo um ritual de purificação para entrar dentro do Santo dos Santos, do santo lugar no tabernáculo, e com medo, amarrado de corda e com sino nas canelas, porque se ele morresse lá dentro, ele era puxado e quem estava fora não podia entrar, ok? Então era dessa forma, o homem separado de Deus e a misericórdia de Deus cuidando do homem, né? Porque assim que eles pecaram, Deus já tinha prometido que viria um, né? Que Satanás até morderia o calcanhar dele, que a serpente até morderia o calcanhar dele, mas que ele pisaria-lhe a cabeça. E assim Jesus veio, promessa de Deus, porque o que Deus promete, ele cumpre, e ele prometeu, e assim o foi. E isso foi o que aconteceu.
Jesus trazendo de volta, ok, o homem para Deus através dele, porque nenhum homem conseguiu, apenas Jesus. E por intermédio dele, tá? Ele dá a mão a você e você anda no caminho com ele, vivendo em verdade, você vai se achegar ao Pai, ok? E é por isso que Jesus teve que vir, porque o Pai não aceita uma adoração diferente. O homem anteriormente, ele não tinha contato com Deus e Deus era inacessível para ele por causa do pecado, da semente corruptível. É por isso que Jesus deixou bem claro para Nicodemos que era necessário nascer de novo em Cristo Jesus, que venceu a morte, venceu o pecado, ok? Veio como homem, porque o reino criado aqui era para o homem e ficou sem governância até Jesus vencer a morte e vencer o pecado. Então Jesus conquistou de novo todo o reino do homem e tudo que foi criado. Foi criado por ele, é dele e é para ele. E hoje foi dado, e hoje não, né? Quando Jesus ressuscitou, venceu a morte e disse para a morte, ó morte, cadê suas correntes que não me prendem? Ok? E Jesus venceu a morte e lhe foi dado toda a autoridade em todas as galáxias e universos, e tudo que existe é de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus. E não há nada que não esteja debaixo da autoridade de Jesus. Mas aquele que não nascer de novo não verá a Deus. E quem não nascer de novo não pode adorá-lo. É profanação se você o adora sem o conhecer e sem ter nascido de novo da água e do Espírito, ok? Aquele que crer e for batizado. Crer, a gente sabe que não é acreditar. Crer engloba tudo isso que a gente tem falado a semana inteira. Viver plenamente, integralmente, segundo a vontade de Deus. Porque só assim vamos amá-lo. Ele irá nos amar. Amor precisa de um elo. Amor precisa se concretizar. E é em 2, 3, 4, nunca sozinho. Ok? Se Jesus morreu na cruz por você e você não dá a mínima por isso, o amor dele não recai sobre você. Lembra dos ladrões? Dos assassinos ao lado de Jesus na cruz? O que criticou, o que brigou, o que insultou Jesus, Jesus sequer olhou para ele. Agora, o que defendeu Jesus, o que pediu misericórdia, o que assumiu o seu pecado e pediu a Jesus que lembrasse dele, Jesus não só olhou para ele com todo o esforço que tinha que fazer, porque já estava moído naquela cruz, preso naquela cruz, ele se volta o rosto para aquele homem e diz, em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Gente, isso é tremendo. O sacrifício de Cristo na cruz, o novo nascimento, é para quem quer. Ok? Deus não te transforma em adorador em espírito e em verdade. Deus é digno. Tudo que Jesus fez por nós, tudo que o Senhor fez por nós, desde que o homem desobedeceu e caiu, foi preparar o plano de salvação durante tantos séculos para que hoje nós tivéssemos vida e vida em Cristo Jesus. Não é de qualquer jeito, ok? A salvação é pela graça, a graça em Cristo Jesus, mas a graça não é de graça, não é. Morreu na cruz, pronto, está tudo resolvido, você pode viver a bagunça que você quiser na sua vida, fazer o que você quiser na sua vida, que você está salvo. Não, a palavra de Deus é clara, aquele que peca deliberadamente, de propósito, por vontade, mesmo depois de ter conhecido ao Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, ele profana o sacrifício, ele pisa aos pés do Filho de Deus, ok? Assim diz a palavra. Então, por que você acha que você tem que viver de qualquer jeito? Graça não é de graça. Não existe graça sem juízo, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele nos convence da justiça, nos convence que somos pecadores, da justiça de Deus, que é terrível, e do juízo que virá, ok? E quem estará nos julgando será o próprio Jesus, aquele que entregou a vida por você e te ensinou o caminho da verdade e disse para você, os meus mandamentos não são pesados, confie em mim,
ok? Viver segundo a carne é morte. Viver nascido de novo em mim, pela minha verdade, comigo, gerando frutos e cuidando do seu próximo, amando o seu próximo, primeiro amando a mim sobre todas as coisas, depois amando o teu próximo, né? A gente viu também a nossa responsabilidade com a nossa igreja, com o reino de Deus, com a comunidade, com os próximos, né? A começar, o que é próximo, meu irmão? Próximo é quem está bem do lado. Agora aqui, no momento, quem está do meu lado é minha filha. Ela é minha próxima. E depois, se você vai numa padaria, é quem está do seu lado ali. Próximo é quem está próximo de você. E começa dentro de casa. O primeiro ministério seu é dentro de casa. É aqui que você dá o testemunho, é aqui que você gera frutos para que essas pessoas se alimentem, ok? E assim sucessivamente, né? A palavra de Deus diz, indo por todo mundo e pregar o evangelho. Então, por onde você passar, você tem que gerar frutos, ok? Você tem que ser videira com frutos. Então, meus irmãos, eu acredito que a gente entendeu. Nós aprendemos porque o Espírito Santo é o melhor professor que existe, não existe outro como ele, e ele não falha. A palavra de Deus não volta vazia. Para terminar, com chave de ouro e daquele jeito que a gente gosta, ok? Qual é o único pecado que o Senhor não perdoa? Você sabe? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que você acha que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você abrir a sua boca e falar mal do Espírito Santo? É abrir a sua boca e falar algumas bobagens sobre o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo está acima disso. O Espírito Santo sabe quem ele é. Ele não precisa do seu elogio nem da sua afirmação. Ele sabe quem ele é. A blasfêmia contra o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã, é que o Espírito Santo já te ensinou, já te convenceu. Porque a palavra não volta vazia. Mas você continua a pecar deliberadamente. Continua a viver paralelamente a essa verdade. Ok? Não viva paralelamente a essa verdade. Viva intensamente, viva plenamente, né? Integralmente, amando a Deus sobre todas as coisas, nascido de novo do Espírito e vivendo em verdade. Ok? Porque aquele que já entendeu, aquele que já foi convencido, mas ainda não se converteu, a conversão é sua responsabilidade. Te convencer da verdade é o Espírito Santo e ele não erra, ele assim o faz perfeitamente. Agora, se converter, mudança de mente, né? Abandonar o pecado e viver para Cristo é contigo, é comigo. Então, meus irmãos, Deus está falando, o Espírito Santo está ensinando e a gente aprendeu. Assim eu creio. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo que te impede, meu irmão, de viver desta forma, tudo que te impede de levar a Deus uma adoração em espírito e em verdade, possa cair por terra diante dos seus olhos, pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha um bom dia, um bom final de semana e até amanhã na nossa escola dominical. Deus te abençoe.